Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso de cálculo. No encontro passado, estudamos as integrais definidas e o teorema fundamental do cálculo. Hoje vamos ver a regra da substituição. O Laboratório de Mecânica Computacional do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Recife, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas à mecânica computacional. Os alunos, eles aplicam os princípios do cálculo numérico como uma ferramenta para resolver modelos matemáticos do mundo real e utilizam também algoritmos necessários para a resolução computacional de problemas de engenharia. Algumas integrais, elas não têm solução analítica. Então, nessa disciplina de cálculo numérico, que normalmente é vista no segundo semestre, os estudantes utilizam a integração numérica através de métodos, por exemplo, como o método de Newton-Cotes, o método dos trapézios de Simpson, todos eles associados a um certo erro, ok? Então, é feito um estudo do erro e eles resolvem essas integrais que não têm solução analítica. Então, teria que ser feita uma solução numérica, utilizando softwares. Aqui, como por exemplo, na disciplina, é utilizado o MATLAB para auxiliar nessa solução numérica. E esse laboratório conta também com diversas licenças, por exemplo, com software baseado no método dos elementos finitos, como o Abacus, o ANSYS. É feito desenhos utilizando o SolidWorks. Na parte de CAM, temos o EdCAM. Hoje nós vamos trazer uma aplicação bem interessante para ilustrar a regra da substituição. Considere aqui essa parábola de equação y igual a x ao quadrado. Vamos ter aqui o arco dessa curva que vai do ponto 0, 0 até o ponto de coordenada 3, 9, ok? Então temos aqui o arco dessa parábola. Na realidade, temos aí uma parábola com concavidade voltada para cima, e nós vamos rotacionar essa parábola em torno do eixo, ou seja, nós vamos encontrar o paraboloide de revolução, que nós vamos falar nele daqui a pouco, e vamos determinar a área da superfície de revolução. Vamos só relembrar o que é superfície de revolução através de um cilindro. Temos aí um cilindro de base de raio R e uma altura H. Se nós quiséssemos determinar a área lateral da superfície de revolução desse cilindro, temos aqui, se nós colocássemos aqui no plano, a altura do cilindro, e se nós abríssemos esse cilindro, o comprimento aí desse retângulo da base seria 2πr, ok? Uma vez que a base é um círculo de raio R, então formaríamos uma área aqui da seção, e essa área lateral seria dada pela área do retângulo, que é dada por base vezes altura, onde a base é 2πr e a altura h. Iremos aplicar esse mesmo raciocínio nesse paraboloide. Então, se nós rotacionarmos essa equação da parábola em torno do eixo y, encontramos esse paraboloide de revolução e queremos determinar sua área lateral, ok? A área lateral desse sólido, ela é dada pela integral de 2π, uma vez que estamos rotacionando, ok? Em 360 graus, vezes x dl, onde dl está intimamente ligado ao comprimento do arco, ou seja, ao comprimento desse arco que nós não estudamos ainda em integral. É mais uma aplicação que podemos fazer de integral, que é comprimento do arco. E nós vamos estudar isso na nossa aula 26, onde vamos estudar a técnica de integração de substituição trigonométrica. Então, nós vamos deduzir essa fórmula de comprimento de arco, mas inicialmente, na aula de hoje, vamos aceitar que dl, ou seja, através de dl nós vamos encontrar o comprimento desse arco, vai ser dado pela raiz quadrada de 1 mais a derivada dessa função f' de x ao quadrado dx, ok? Então, nós vamos partir de uma derivada para posteriormente colocar aqui nessa fórmula e fazermos a integral. Se nós fizermos essa integral, vamos estar encontrando a área de revolução, ok? Então, substituindo aqui, se nós derivarmos aqui f' de x
Temos aqui y igual a x ao quadrado, então a derivada seria 2x, ok? E vamos fazer essa integral de A até B, uma integral definida que vai nos dar o valor da área da superfície de revolução. Então, vamos fazer essa integral partindo do zero, que é o início aqui dessa curva, do comprimento dessa curva, a 3. Então, vamos fazer a integral de A até B, que no nosso caso seria de 0 a 3, de 2πx vezes a raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado, que seria 2x ao quadrado, ok? Fazendo 2x ao quadrado, ficamos com 4x ao quadrado. Então, essa área determinada por essa integral definida igual a 2πx vezes a raiz quadrada de 1 mais 4x ao quadrado dx. Observem que com o teorema fundamental do cálculo, é bem simples fazer essa integral definida, como nós vimos na aula passada. Mas aqui temos um detalhe, nós precisamos encontrar a primitiva para fazer essa variação da função, f de b menos f de a. E para encontrar essa primitiva, olhando aparentemente essa primitiva de x vezes a raiz quadrada de 1 mais 4x2 dx, é um pouco difícil relacionar com aquelas funções que nós vimos anteriormente. Então, nós vamos fazer aqui, aplicar a regra da substituição para facilitar a resolução dessa integral. Observe também que 2π é uma constante. Então, como vimos na aula passada em propriedades de integrais, nós podemos tirar da integral e ficamos com a integral definida de 0 a 3 de x vezes raiz quadrada de 1 mais 4x2 dx, ok? Nós vamos resolver essa integral trocando a variável de integração. Nós temos aqui que a variável de integração é x e nós vamos fazer aqui u igual a 1 mais 4x2. Fazendo a derivada de u em relação a x, temos aqui que du dx é igual a derivada de 1 é 0, 2 vezes 4, 8, então seria 8x, du em relação a x. Mas na regra da substituição, nós vamos operar com os diferenciais, porque é permitido fazer operações com dx quando tiver após o sinal de integração como se fossem diferenciais. Então, nós podemos dizer aqui que du é igual a 8x dx, multiplicando o meio pelos extremos, aqui. Então, você poderia ter derivado diretamente du igual a derivada de 1 é 0, 8x dx, ok? E vamos substituir aqui nessa equação inicial. Mas observe que nós precisamos de 8x dx para dizermos que é du. Então, para essa integral ficar com 8x dx, o que é que vamos fazer? Vamos dividir a constante 2π por 8, porque se simplificássemos, não alteraria a integração. Por que fizemos isso? Para poder substituir que 8x dx é igual a du. E ficamos que a raiz quadrada de 1 mais 4x ao quadrado é igual à raiz quadrada de u, ok? Fazendo essa integral de 0 a 3. Então, ficamos aqui com π sobre 4, simplificando 2π sobre 8, temos aqui π sobre 4. No intervalo de integração, que aqui simbolicamente colocamos que vai de 1 estrela a 2 estrelas, ou seja, de asterisco a 2 asterisco, da raiz quadrada de u du. Observe que nós mudamos a variável de integração. Então, o seu intervalo também pode mudar, ok? Então, nós vamos manter de estrela as 2 estrelas e vamos dizer que raiz de u, vamos transformar numa potência, é u elevado a 1 meio. E vamos fazer essa integral de u elevado a meio du. Como é a regra da potência, aí temos aí uma função potência, vamos somar 1 ao expoente e dividir por essa soma. Então, fica com u elevado a 1 meio mais 1, que é 3 meios, dividido por 3 meios. Nesse intervalo, de asterisco até 2 asterisco. Voltando para a variável x, então substituímos aqui u igual a 1 mais 4x2, ok? E esse 3 meios no denominador, nós vamos inverter essa fração e multiplicar por π sobre 4.
ok? E observe que o intervalo de integração voltou a ser de 0 a 3, porque voltamos para a variável x, e pelo teorema fundamental do cálculo, vamos substituir x igual a 3, aqui, então ficamos com 1 mais 4 vezes 3 ao quadrado ao cubo, menos, vamos substituir agora o zero, ok? Então, estamos aplicando aqui o teorema fundamental do cálculo, f de b menos f de a, que seria o intervalo de integração, ok? Podemos simplificar 2 com 4 aqui, ficamos π sobre 2, então ficamos aqui com π sobre 6, ok? Então, nossa área será igual a π sobre 6, raiz quadrada de 9 vezes 4 mais 1, 37 ao cubo, menos a raiz quadrada, aqui 4 vezes 0 é 0, 1 ao cubo é 1, raiz quadrada de 1 é 1. Então, ficamos aqui com raiz quadrada de 37 ao cubo. Se nós fatorarmos 37 ao cubo, podemos dizer que é a raiz quadrada de 37 ao quadrado vezes 37. Então, se simplificarmos aqui o 37, podemos tirar o da raiz e ficamos com 37 raiz de 37 menos 1, ok? Vezes π sobre 6. Fazendo essas contas, nós vamos ter que a área é 117,3 unidade de área, ok? Vamos aplicar agora também, nesse mesmo exercício, vamos fazer essa integral utilizando a variável u. Observe que o limite de integração mudou. Vamos descobrir esse limite, ok? Como u é igual a 1 mais 4x ao quadrado e o x variava de 0 a 3, vamos substituir nessa equação x igual a 0, ok? Então, 4 vezes 0 dá 0 mais 1. Então, quando x é igual a 0, u é igual a 1. E quando x é igual a 3, nós temos aqui, se substituirmos 3 ao quadrado, vai dar 9 vezes 4, 36 mais 1. O u vai ser 37, ok? Então, vamos substituir esse intervalo de integração aqui e ficamos de 1 a 37. Se nós aplicarmos o teorema fundamental do cálculo diretamente nessa função, ok? Vamos ficar com π sobre 6, invertendo aqui essa fração. Raiz quadrada, u elevado a 3,5 é a raiz quadrada de 37 ao cubo, que seria u, e raiz quadrada de 1 ao cubo, ok? Menos a raiz quadrada de 1 ao cubo, que é 1, ok? Nós vimos anteriormente que a raiz quadrada de 37 ao cubo é 37 raiz de 37, então encontramos a mesma resposta. Observe que em muitos casos não faz tanta diferença substituir em u ou substituir na variável x, mas em alguns exercícios você ganha muito tempo quando você faz essa mudança de variável e substitui diretamente na integral em u, ok? Então você ganha muito tempo fazendo isso. Em outros casos não. Ok? Então, temos aí que a nossa área da superfície de revolução desse paraboloide é 117,3. Gostaria de deixar uma dica em relação à área da superfície de revolução. Observe que nós fizemos nessa questão a rotação em torno do eixo Y, ou seja, nós encontramos o paraboloide de revolução em relação ao eixo Y. Perceba agora que se nós tivéssemos uma equação da parábola x igual a y ao quadrado, essa parábola agora tem concavidade voltada para a direita e y seria igual a mais ou menos a raiz quadrada de x, se isolássemos y nessa equação. Como estamos pegando somente a parte de cima dessa parábola, vamos considerar a função y igual a raiz quadrada de x, uma vez que essa parábola de concavidade para a direita com a equação x igual a y ao quadrado não é uma função. Nós estudamos isso em cônicas. Observe que se nós fizéssemos a rotação em relação ao eixo x agora, encontraríamos um novo paraboloide de revolução, e se fôssemos determinar a sua área de superfície de revolução, nós utilizaríamos a mesma fórmula vista anteriormente com um detalhe. Observe que nós fizemos 2πx na questão anterior. Se fôssemos fazer a rotação em torno do eixo x,
a fórmula ficaria agora 2πy vezes 1 mais f' de x ao quadrado. Quando tiramos a raiz, essa parcela é relativa ao comprimento do arco, que nós chamamos aqui de dl. Então, somente esse detalhe aí a observar. E também, quando estivermos vendo o comprimento do arco, nós podemos mudar a variável para dy, aqui, mudando essa derivada, fazendo essa derivada em relação a y. A regra da substituição. Observe que o que nós fizemos, nada mais, nada menos, foi só uma mudança de variável. Nós trocamos de x para uma nova variável u, que poderia ser qualquer letra, mas geralmente é muito utilizado na maioria da literatura a variável u. E não se esqueça que sempre vamos considerar que dx na notação de integral vai ser uma diferenciável. Então, você vai poder fazer operações com dx e du. Vamos resolver um outro exemplo agora de uma integral indefinida, que pode também ser utilizada a regra da substituição. Nós temos aqui a integral de x ao cubo mais x elevado a 9, que multiplica 3x ao quadrado mais 1 dx. O detalhe é que a regra da substituição, ela se baseia na regra da cadeia. Quando nós temos uma função composta, então você pode mudar a variável para facilitar a resolução dessa integral. Então, nesse caso, nós vamos fazer u igual a x ao cubo mais x, ok? E vamos fazer essa derivada, du em relação a x. Então, quem seria du? Derivando x ao cubo, temos aqui 3x ao quadrado, mais a derivada da função identidade, que é 1 dx. Então, observe que nós encontramos exatamente 3x ao quadrado mais 1 dx é igual a du. Se nós substituirmos na integral x ao cubo mais x por u, vamos ficar com a integral de u elevado a 9 du, ok? Que toda essa parcela é du. Fazendo a integral de u elevado a 9 du, ficamos com u elevado a 10 sobre 10 e voltando para a variável x, ficamos aqui com x ao cubo mais x elevado a 10 dividido por 10 e não se esqueça de somar com a constante, ok? Logo, essa integral, facilmente nós chegamos ao resultado utilizando a regra da substituição. Se você quiser provar que esse resultado é verdadeiro, pelo teorema fundamental do cálculo, se nós derivarmos essa primitiva, tem que dar exatamente a função que nós integramos. Vamos fazer essa derivada, ok? Aplicando a regra da cadeia a uma função potência, então esse 10 vem aqui para frente, então ficaria 10 vezes x ao cubo mais x elevado a 9, ok? Nós vamos derivar essa função f de x, então fica 10 vezes x ao cubo mais x elevado a 9, vezes a derivada da função composta aqui, derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado mais 1, podemos simplificar 10 com 10 e chegamos exatamente à função original, ou seja, nós derivamos a primitiva e chegamos na função que iniciamos o problema. É interessante ressaltar que nem toda vez nós precisamos fazer a derivada para chegar, porque algumas integrais são tão complexas, dão respostas tão grandes, que você vai ter dificuldade de chegar naquilo ali. Mas se você aplica a técnica correta, certamente você vai chegar no resultado correto. Iremos fazer agora a integral de x elevado a 4 vezes o seno de x à quinta mais 6 dx. Vamos considerar a variável u igual a x à quinta mais 6. Se fizermos a derivada de u em relação a x, temos que du é igual a 5x elevado a 4, ok? Derivada de constante seria zero. Então, ficamos aqui que du é 5x4 dx. O detalhe é que temos x elevado a 4 dx na integral inicial. Então, precisamos fazer com que apareça um 5 aqui para que possamos substituir por du. Então, ficamos aqui com 1/5 de 5x4 seno de x à quinta mais 6 dx. Observe que nós não alteramos a integral. Se você simplificar 5 com 5, vamos voltar à mesma integral original e vamos substituir x à quinta mais 6 por u
Então, ficamos com seno de u. E 5x4 dx seria igual a du, ok? Então, 1/5 da integral de seno u du. Nós vimos que a integral do seno, a primitiva, seria menos o cosseno. Então, ficamos aí com 1/5 de menos o cosseno de u, ok? Mas quem é u, né? Se nós substituirmos, ficamos com menos 1/5 de cosseno de u, que é x² mais 6, mais a constante, que seria c. Ou seja, então, rapidamente, encontramos essa integral de x² seno de x² mais 6 dx. Se considerarmos essa função que encontramos como a primitiva, se nós derivarmos a primitiva, vamos ter que encontrar a função original, ok? Se nós fizermos essa derivada, ficaríamos com a constante, a derivada do cosseno, ok? É menos o seno, menos com menos daqui ficaria mais. Então, seno do arco, vezes a derivada desse arco aí da função, uma vez que temos aí uma função composta. Então, pela regra da cadeia, derivada de x² é 5x4 e derivada dessas constantes seria 0. Então, obtivemos aí a função original. Se simplificarmos 5 com 5, temos aí a função que iniciamos o problema, ok? Então, repito novamente que não é necessário tirar essa prova, mas em alguns casos é bem interessante. Vamos fazer agora a integral da raiz quadrada de 6x mais 3 dx. Vamos considerar que u é igual a 6x mais 3. Vamos fazer du. Então, fazendo du em relação a x, ficamos com derivada de 6x, que seria igual a 6, mais a derivada de uma constante, que é igual a 0. Então, dizemos que du é igual a 6 dx. Observe que temos aqui apenas dx. Precisaríamos ter um 6 aqui. Então, poderemos adicionar um 6 na integral, multiplicar essa integral por 6 e dividir por 6, ok? Tirando essa constante para fora da integral, poderíamos simplificar e manteria a integral original, mas observe que 6 dx seria igual a du. E temos aqui a raiz quadrada de u, que é 6x mais 3, esse valor de u. Então, ficamos com 1/6 de integral de raiz de u du. Considerando que raiz de u é u elevado a 1/2, então ficamos aqui com a integral simples de uma função potência. Somando 1, ficamos com 1/2 mais 1. Seria 3/2 dividido por 3/2. Podemos inverter aqui 3/2. Passaria multiplicando 2/3 vezes 1/6. E podemos voltar para a variável original, onde u é igual a 6x mais 3. Ok? Então, ficamos aí simplificando 2/3 vezes 1/6 por 2 dá 1, 6 por 2 daria 3. Então, ficaríamos com 3 vezes 3, 1/9 de raiz quadrada de u à terceira. Observe que temos um 3 aqui no numerador da fração, onde u é igual a 6x mais 3. Então, ficamos aí que essa integral é 1/9 da raiz quadrada de 6x mais 3 elevado ao cubo, mais uma constante, ok? Vamos fazer a integral agora da função tangente, uma integral trigonométrica. Então, nós vimos que a tangente de x pode ser dada pela relação do seno de x pelo cosseno de x, e vamos fazer nesse caso que u é igual a cosseno de x. Se fizermos a derivada de u em relação a x, temos que du é igual a menos o seno de x dx, ok? Porque a derivada do cosseno de x é menos o seno de x. E observe aqui que temos agora seno de x dx no numerador, só que precisamos do sinal de menos. Então, para não alterar essa integral, vamos colocar um menos aqui, antes do seno de x, e um menos na parte de fora da integral, uma vez que menos com menos seria mais, ok? Então, temos aí essa integral, onde o cosseno de x é igual a 1. Se substituirmos, ficamos aqui com menos, cosseno de x seria u, e seno x dx, menos seno x dx é du. Então, ficamos com du dividido por u, ou seja, menos a integral de 1 sobre u du.
Vocês lembram que anteriormente em primitiva, nós determinamos essa primitiva de 1 sobre x, que lá nós vimos que é o ln do módulo de x. Então, como aqui estamos trabalhando na variável u, podemos dizer que essa integral é menos ln de módulo de u, o logaritmo natural de u. E podemos voltar para a função original, onde u é igual a cosseno de x, então ficamos com menos ln de cosseno de x. Ou seja, a integral da tangente de x dx é menos ln de cosseno de x mais c, ok? Então, nós colocamos aí essa constante, uma vez que é uma integral indefinida. Observe também que, se nós desejássemos, menos ln de cosseno do módulo do cosseno de x, nós podemos passar esse menos aqui para o expoente, aplicando a propriedade de logaritmo, e cosseno a menos 1, nós sabemos que é 1 sobre o cosseno de x, que nós vimos que seria a secante de x. Então, podemos dizer que a integral da tangente de x dx também pode ser dado pelo ln do módulo da secante de x mais c. Se nós quisermos tirar a prova e derivarmos aqui essa função ln módulo de secante de x, derivada de uma função logaritmo natural é o inverso aqui da função que está entre o módulo, então seria 1 sobre secante de x vezes a derivada da secante, que é secante vezes tangente. Então, ficamos 1 sobre secante vezes secante de x, tangente de x. Podemos simplificar a secante de x e ficamos com tangente de x vezes 1, que é igual a tangente de x, ok? Então, isso aqui está correto. E vamos também derivar menos o ln de cosseno de x, ok? A derivada da constante nós não estamos colocando porque é zero. Então, aqui ficaria menos 1 sobre o cosseno, que é a derivada de ln do módulo do cosseno, vezes a derivada do cosseno, pela regra da cadeia, que seria menos o seno. Menos com menos aqui no produto dá mais. Seno de x vezes 1 seria o seno de x dividido pelo cosseno, que seria seno x por cosseno de x, seria a nossa função original, que é tangente. Normalmente, nas literaturas, no livro-texto, aparece que a integral da tangente de x dx é ln do módulo da secante de x mais c, ok? Esse aqui é menos utilizado, mas observe que ambas satisfazem a nossa integral, ok? E nós iremos agora fazer a integral da secante de x dx. Observe que a secante, nós podemos dizer que é 1 sobre cosseno x dx. E para fazer essa integral, se nós chamarmos de u cosseno de x, nós não vamos conseguir encaixar para transformar a variável dx e du. Então, nesse caso, nós precisamos fazer um artifício e chamar que u é igual a secante de x mais tangente de x. Observe que não é um u tão trivial, né? Os matemáticos demoraram vários anos para chegar nessa fórmula. Se fizermos agora du em relação a x, note que a derivada da secante de x é a secante vezes a tangente e a derivada da tangente de x é a secante ao quadrado de x, ok? Então, nós vamos agora substituir aqui nessa integral, mas observe que nossa integral é 1 sobre cosseno x dx. Então, nós precisamos criar também um artifício para resolver essa integral. Nós vamos multiplicar ela, tanto no numerador como no denominador, por secante de x vezes tangente de x. Observe que nós não alteramos a integral. Nós poderíamos até simplificar aqui e teríamos a integral original. Mas vamos multiplicar aqui secante de x vezes secante de x e secante de x vezes a tangente de x. Então, ficamos aqui com secante ao quadrado de x, mais secante de x vezes a tangente de x dx. Observe que esse termo aqui do numerador é exatamente du, só está invertido, ok? Secante ao quadrado de x mais secante de x vezes tangente é a mesma coisa de secante de x vezes a tangente de x mais secante ao quadrado de x. Então, temos aí que du sobre secante de x mais tangente de x, nós dissemos que era u. Então, ficamos com a integral de du sobre u, que nós vimos, como no caso anterior, podemos dizer que é 1 sobre u du, que é igual a ln do módulo de u.
Mas quem é U? Então, ficamos aí que a integral da secante de x dx é igual a ln do módulo da secante de x mais tangente de x mais uma constante. Se quiséssemos tirar a prova, nós vamos fazer daqui a pouco, mas observe que, como nós falamos anteriormente, esse U não é tão trivial. Então, James Gregory, que foi um matemático e astrônomo, um matemático escocês, que nasceu em 1638, ele utilizou essa fórmula de integral de secante de x para a construção de tabelas náuticas, que hoje para nós parece bem simples, mas desde que você saiba que U é igual a secante de x mais tangente de x. Senão você vai ter muita dificuldade em encontrar o valor dessa integral de secante de x dx. Mas observe que se você lembra que U é igual a secante de x mais a tangente de x, você rapidamente fica com essa integral na cabeça, que seria o ln de módulo de secante de x mais tangente de x. Esse matemático, James Gregory, também escreveu em seu livro de óptica, ele descreveu bem interessante o projeto de um telescópio de reflexão. Nós vamos pegar a primitiva dessa integral de secante de x, que seria o ln de secante de x mais tangente de x, e vamos fazer a derivada. Então, temos aqui a derivada, seria o inverso, 1 sobre secante de x mais tangente de x, vezes a derivada de secante de x mais tangente, que nós vimos que é a secante vezes a tangente, e a derivada da tangente de x seria secante ao quadrado de x. Observe que a tangente aqui saiu sem o ângulo, seria aqui tangente de x, uma vez que tangente sozinho não existe, então tem que ter um arco, então temos aí a tangente de x mais c, e ficamos aqui, se colocarmos a secante em evidência, ficamos com tangente mais secante de x. E podemos simplificar, tangente de x mais secante aparece igual no denominador, vamos simplificar, e dizemos que a derivada aí da primitiva vai ser secante de x, confirmando que esse resultado da integral está correto. Iremos fazer agora uma integral definida, cujos limites de integração vai de 1 a 2. Temos aqui 3e elevado a 1 sobre x, dividido por x ao quadrado dx. Nós vamos fazer u igual a 1 sobre x e vamos fazer essa derivada de u em relação a x. Observe que 1 sobre x é x a menos 1. Então, nessa derivada, podemos passar o menos 1 aqui para frente. Então, fica menos 1 vezes x elevado a menos 2, que é 1 sobre x ao quadrado. Então, ficamos que du é menos 1 sobre x ao quadrado dx. Tirando a constante da integral, ok? E colocando menos e menos aqui dentro e fora, porque uma vez que du é menos 1 sobre x ao quadrado dx, nós temos aqui que essa integral é menos 1 sobre x ao quadrado dx. Como ela era positiva, nós colocamos menos e menos para poder não alterar a integral. E agora podemos substituir, porque 1 sobre x é igual a u, então ficamos com e elevado a u, e menos 1 sobre x ao quadrado dx é igual a du, ok? Então, substituindo, ficamos com menos 3 vezes a integral de e elevado a u du. Assim como começamos nossa aula, também fizemos aqui, trocando os limites de integração para asterisco, uma vez que mudou a variável. Mas observe que fizemos que u é igual a 1 sobre x. Então, vamos determinar esse limite de integração superior e inferior. Quando x é igual a 1, nós temos aqui que u é igual a 1 sobre 1, ok? Então, quando x é 1, u é 1. E quando x é 2, substituindo, fica 1 sobre 2 igual a u, ok? Então, temos aí um novo limite de integração. Então, ficamos com menos 3 vezes a integral de 1 até meio de e elevado a u du. Mas a integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u, ok? Nesse intervalo de 1 a meio, então vamos ter aí que vai dar menos 3 pelo teorema fundamental do cálculo, substituindo u igual a meio. Então, ficamos
e elevado a meio, menos e, substituindo 1, e elevado a 1, ok? Deixando esse menos 3 positivo, nós vamos inverter esses termos. Então, ficamos com 3 vezes e elevado a 1 é negativo, vai ficar positivo, e e elevado a meio vai ficar negativo. Então, e elevado a meio é a raiz quadrada de e, então ficamos que essa integral é 3 vezes e menos a raiz de e, que isso dá aproximadamente, se você utilizar a sua calculadora, 3,209. O gráfico dessa função é bem interessante. Observe que essa função tem uma descontinuidade aqui em x igual a zero, mas como não está nesse intervalo de 1 a 2, então, nesse intervalo de 1 a 2, essa função ela é contínua, ok? E nós podemos verificar que a área sobre essa curva, como é a integral definida, seria 3,2. Quando eu vi essa curva, eu me lembrei de um trapézio. Observe aqui que em vermelho temos um trapézio de altura 1, base menor aproximadamente 1,2 e base maior, que são os lados paralelos, de aproximadamente 8. Se utilizássemos a área do trapézio, lógico que estaríamos superestimando o problema. Observe que a curva aqui é bem menor do que a área do trapézio. Se você encontrar aqui a área sob a curva, abaixo da curva, dá bem menor. Mas vamos ver como daria a área do trapézio. Considerando que a base maior é 8 e a base menor é aproximadamente 1,2, vezes a altura, que é 1, de 1 para 2 temos 1, e dividindo por 2, teríamos que a área desse trapézio é igual a 4,6, aproximadamente. E a nossa área encontrada é 3,2. Conforme esperado, essa área do trapézio daria um pouquinho acima da nossa área. Ok? E por fim, para concluir essa aula, vamos ver algumas propriedades de simetria. Vamos considerar uma função contínua no intervalo fechado de menos a a. Então, temos aqui, vamos considerar inicialmente se uma função é par. Quando é que uma função é par? Quando nós substituímos f de x, f de um número real x, e f do simétrico desse número, f de menos x, e ele dá a mesma resposta. Ou seja, quando f de x é igual a f de menos x, nós dizemos que essa função é par. Então, quando nós formos fazer a integral de menos a até a de uma função par, ao invés de usar esse limite de integração de menos a, nós podemos dizer que é 2 vezes a integral de 0 a a, de f de x dx. Quando ela for ímpar, quando é que uma função é ímpar? Quando f de x for menos f de menos x. Ou seja, dá o mesmo valor com sinal simétrico ou oposto. Ou podemos dizer que menos f de x é igual a f de menos x. Então, a função seria uma função ímpar, a integral de menos a até a de f de x dx igual a zero, uma vez que temos uma função ímpar e ela é simétrica em relação à origem. Então, se nós subtrairmos a área, daria zero. Um exemplo de uma função par é a função cosseno. Ok? Se fizermos aqui, considerando o ângulo em radiano, se fizermos f de 1, daria aproximadamente esse valor. Se fizermos f de menos 1, também daria o mesmo valor, ok? Se traçarmos essa linha. Porque a função par, assim como a função cosseno, é uma função que ela é simétrica em relação ao eixo y. Então, basta a gente fazer, por exemplo, se a gente quer a integral de menos 1 a 1 de cosseno de x dx, de menos 1 a 1, se eu fizer a área entre 0 e 1 e multiplicar por 2, nós teríamos a área total, ok? Da mesma forma que a função seno de x é uma função ímpar. Se fizermos seno de x, vai ser menos o seno de menos x, ok? Então, na função ímpar, se fizermos, por exemplo, a integral de menos 3 a 3, observe que de 0 a menos 3 está abaixo do eixo x e de 0 a 3 está acima. Como essas áreas são iguais, então a integral é a área líquida, daria zero, ok? E vamos fazer um exemplo de uma função cosseno. Vamos considerar f de x igual a f de menos x, porque cosseno de x é igual a cosseno de menos x.
Se quiséssemos o cosseno de π sobre 3, que é 60 graus, seria o cosseno de menos π sobre 3, daria o mesmo resultado, de menos 60. Por quê? Se observarmos o sinal do cosseno, no primeiro e no quarto quadrante, então o cosseno de π sobre 3, que é 60, que está mais ou menos aqui, é igual ao cosseno de menos π sobre 3, ou menos 60, que seria 300 graus. Ok? Então, o cosseno é uma função par. Nós vamos calcular a integral de menos 1 a 1 do cosseno de x dx. A integral do cosseno é o seno, porque a derivada do seno é o cosseno, e o limite de integração entre menos 1 e 1. Então, ficaria o seno de 1 menos o seno de menos 1, substituindo menos 1 pelo teorema fundamental do cálculo. Mas nós vimos que o seno de menos 1 é menos o seno de 1, ok? Então, ficamos aqui que menos com menos é mais. Então, ficamos com o seno de 1 mais o seno de 1, que seria 2 vezes o seno de 1, o valor dessa integral de cosseno de x, com a integrando de menos 1 até 1. Agora, vamos fazer a integral de 0 a 1 do cosseno de x. Então, vamos fazer aqui o seno de x de 0 a 1. Substituindo, ficaria o seno de 1 menos o seno de 0. Observe que a propriedade que vimos anteriormente é verdadeira. Por quê? O cosseno de x dx entre menos 1 e 1 é o dobro da integral de 0 a 1 do cosseno de x dx. Porque, nesse caso, temos o seno de 1. Se multiplicarmos por 2, ficaria 2 seno de 1. Lembrando que o seno de 1 é aproximadamente 0,84, porque estamos trabalhando com ângulo em radiano. Agora é com você. Vai lá no teu livro-texto, que está na descrição do vídeo, resolve o máximo de exercício possível sobre regra da substituição, porque na próxima aula nós vamos estar vendo uma técnica de integração muito interessante que você vai aplicar muito, que é a técnica de integração por partes. No início da aula, nós falamos um pouco da área da mecânica computacional. Gostaria que você deixasse nos comentários desse vídeo algumas áreas de atuação da mecânica computacional, curiosidades e aplicações. Então, fico lá aguardando. Até a próxima aula, se Deus quiser. Forte abraço e fiquem na paz.